Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do mini curso de construção de web services com RESTful. Nessa aula a gente vai focar agora na construção da estrutura de configuração para o banco de dados especificamente. A gente vai precisar consumir o banco de dados, se comunicar com ele especificamente, e vamos fazer isso através da dependência do MySQL Connector que a gente configurou previamente no POM.xml do meio. Okay? O POM.xml, essa dependência ela traz especificamente as classes, tá, que a gente precisa para fazer com que o Java, a JRE da sua aplicação ela consiga se comunicar com o driver do seu banco de dados. Então, essa comunicação é feita através dela, mas a gente precisa do código para retornar essas conexões. Tudo que é feito com o banco de dados a nível de Java é feito através de conexões. De Java ou de qualquer outra linguagem. O que você precisar fazer com o banco de dados, você precisa fazer através de conexões. E para fazer isso, a primeira coisa é criar uma classe que nos retorne essas conexões, certo? A gente vai criar aqui um novo pacote, uma nova classe, clicando com o botão direito, New Class. Quando você selecionar essa opção, ela já vem também com a opção de inserir o pacote, tá? A gente já consegue fazer as duas coisas juntos. VREDU.devMedia. Vamos chamar aqui de config, né? A gente pode colocar configurações genéricas nela. Então, BD config, vamos chamar assim. Então deixa eu te perguntar uma coisa, Diogo. Legalmente falando, o que a gente está fazendo é configurando a conexão com o banco de dados. Isso, tá. Exatamente. Beleza? Vamos clicar em Finish. E dentro dessa classe, a gente vai colar aqui algumas configurações básicas, como por exemplo, a recuperação desse camaradinha e a criação da conexão propriamente dita. Então, basicamente o que a gente precisa é de um método simples que retorna um objeto do tipo connection. O objeto connection no universo Java ele é genérico, representa uma interface que abstrai todos os tipos de bancos de dados que a gente precisar. Como a gente está trabalhando com MySQL, isso é indiferente. Você retorna uma conexão e a lib se responsabiliza por abstrair o que está acontecendo por detrás. Okay? Vamos criar ele de forma estática para a gente não precisar instanciar nada. E aqui vocês vão utilizar o atalho do Ctrl espaço para eles dar as opções aqui para a gente importar as classes certinho. Java.sql é o nome da interface genérica, e aqui ele lança algumas exceções caso ele não consiga efetuar a conexão propriamente dita. Basicamente o que esse código faz primeira linha, class for name. Esse é um código que a gente utiliza apenas como garantia para informar para o nosso driver qual a classe específica que vai lidar com essa comunicação. Como a gente está trabalhando com MySQL, ao fazer a importação daquela nova classe, daquela nova dependência, automaticamente você tem essa classe disponível no seu ambiente, no seu projeto. E você pode forçar aqui a chamada especificamente para o MySQL. Quando vocês estiverem trabalhando em projetos reais, isso não vai ser necessário, porque vocês vão trabalhar com estruturas mais robustas, data sources, enfim, estruturas que fazem esse gerenciamento para você. Aqui, como é um processo mais local, manual, a gente precisa fazer esse forçamento, digamos assim. A segunda coisa é, através do método getConnection, passar aqui as informações de conexão com o nosso banco. Vamos utilizar aqui também o mesmo nome que vocês definiram no banco de dados que vocês criaram lá no MySQL, NodesDB, usuário e senha do seu MySQL, ok? Beleza. Em relação à abordagem utilizando o JDBC, tá, pessoal, como tecnologia de conexão com o banco de dados, é apenas uma decisão didática, tá? Não tem nada a ver com nenhum princípio ou com o que é melhor para esse momento. Vocês podem utilizar JPA, Hibernate ou qualquer outro framework de persistência se vocês tiverem familiaridade com os mesmos, ok? O próximo passo é criar o nosso DAO. A gente precisa de uma camada que vai fazer a intermediação com o banco de dados e vai utilizar esses objetos de conexão para efetuar as coisas, para fazer os commits no banco, salvar, alterar, enfim, todas as operações que a gente precisa no nosso serviço. Então aqui no nosso CIC vamos criar uma nova classe, New Class, vamos criar um novo pacote para ela também. Vamos pegar aqui o br.devmedia.dao e o nome dela vai ser NotaDAO. Essa classe, como o próprio nome diz, né, o padrão Data Access Object, é um objeto de acesso a dados que abstrai o tipo de dado que a gente está trabalhando. Então, independente de onde você estiver salvando ou buscando aquelas informações, essa classe ela serve exatamente para abstrair. Você não precisa saber de onde ela está vindo, só precisa saber que o seu dado existe,
que eu estou manipulando ele da forma como você deseja. Para isso que o padrão DAO foi concebido. Dentro dele, a gente vai ter algumas operações, as operações de cada um dos métodos que a gente vai consumir. Vamos começar aqui pelo método de listagem, por exemplo, que aí vocês podem ter uma noção mais ou menos de como funciona esse arranjo. Um atalho útil do Eclipse para importar todas as classes que ele precisa é o Ctrl+Shift+O. Tá? Ele vai te dar aqui as opções de quais escolher, quando ele não souber resolver por si só. Vou selecionar JavaSQL, JavaUtil, JavaSQL. Sempre dos pacotes base do Java. JavaSQL, Util, os pacotes básicos da linguagem. E ele resolve tudo pra gente. E a nossa classe de config que a gente resolveu chamar de bdconfig. Beleza? A primeira coisa que a gente precisa fazer para poder efetuar alguma operação com o banco de dados é recuperar o objeto de conexão. Uma vez com esse objeto em mãos, a gente precisa simplesmente criar a query que vai ser executada para aquela conexão. No caso, select asterisco from, a tabela que a gente precisa buscar. Ela vai retornar todas as informações que a gente precisa, mas essas informações elas vêm num formato não Java, num formato banco de dados. E a gente precisa fazer a conversão para os objetos de nota que a gente criou na aula passada. Tá? É importante isso justamente para que a informação ela tenha sentido no mundo de objetos do Java e ela não fique solta, beleza? Então, uma vez que a gente executa esse cara aqui através dessas duas linhas, essa execução aqui vai retornar para mim um objeto do tipo resultSet, ou seja, o conjunto de resultados que o banco me devolveu. Esse conjunto de resultados, por sua vez, vai ser iterado dentro de um loop, e esse loop vai sempre verificar se existe alguma informação nova. Cada informação, um novo objeto de nota. Cada objeto de nota, por sua vez, terá todos os seus atributos configurados com as informações de cada uma das colunas da tabela recuperadas. Beleza? Uma vez que a gente finalizar todo o loop, todas as linhas que foram retornadas dessa consulta e adicionar todas elas a uma lista, a gente pode retornar a mesma no final. Show de bola. Então, o próximo passo, aproveitando que a gente está lidando com consultas, com selects na base de dados, é buscar uma daquelas notas especificamente pelo seu identificador, pelo seu ID. Só fazer aqui a alteração do bdconfig para ele buscar o getConnection, bdconfig, beleza? Mesmo passo a passo, vocês podem notar que, por exemplo, as estruturas elas são muito semelhantes, principalmente se elas forem de uma mesma cláusula SQL. Então, se a gente estiver tratando de um select especificamente, ele vai ter uma estrutura no Java bem semelhante às anteriores. A única diferença em todo esse processo é a gente precisa setar um parâmetro. Esse parâmetro, no JDBC, ele é representado pelas interrogações. Cada interrogação, um dado que veio da tela para fazer uma busca específica. Nesse caso, esse valor é configurado aqui como primeiro parâmetro, a primeira interrogação da minha query, e o meu if vai ser, e o meu loop, na verdade, vai ser de um só. Se vier um dado, já que a gente está buscando pelo identificador e ele é único, eu vou preencher apenas uma nota e retornar ela. Se essa informação não estiver presente, ele vai retornar nulo, e é realmente o funcionamento que a gente deseja. Beleza?